tinha pânico. Hoje todo mundo tem TDAH e a pessoa ruim é narcisista. Não, e antes era, como é que é, pacto satânico? Tudo era pacto satânico. Agora é uma crime do época, PCC. PCC. Anos 90, Agora talvez, né? é PCC, foi o PCC. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado O também. negócio dos símbolos, do tirar foto, eu não sei mais o que fazer com a mão agora, Não cara. pode Você fazer. tem que ficar assim. pode fazer qualquer ver. sinal é símbolo de Você não facção. pode cara, mais nem fazer isso- Horácio isso é Brasil curto. importante. É sério essa parada? Não, é É, sério. é Esse papo é sério. sério, muito sério, cara. Assim, ó. Vou. Quer entrar nesse assunto? A gente entra. Claro. Opa, caiu Tá. um biscoito. Os sinais, eles estão dando problema sim. Por quê? Porque a gente tem uma questão territorial muito forte hoje. Antigamente, no CV e no primeiro comando, a gente tinha os grandes chefões, que eram chefões que organizavam o crime. Organizar não no sentido de deixar bom, ou bonzinho, ou gente que não matava. Não. Mas, tipo assim, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem a franquia de ocupação território, o cara falava assim, cara, você não mexe com o morador, porque se mexer com o morador, vai vir polícia aqui e vai me atrapalhar a vida, certo? A gente precisa ter certas regras. Então tinha o Tribunal do Crime, tinha um monte de coisa. O que acontece? Quando o primeiro comando começou a vender internacionalmente, os grandes chefões foram para o atacado e deixaram o varejo. Além disso, muitos desses chefões foram para os presídios federais e estão incomunicáveis. Sim. Quem começou a tocar o varejo foi uma molecada mais nova da geração Z. E verdade mesmo, da geração Z. Hoje, mesmo a dificuldade que vocês têm para contratar alguém da geração Z, os caras da boca Também tem também, entendeu? São meninos rebeldes que reclamam do preço que eles ganham. Pô, um plantão hoje na boca, cara, tá R$4.000, 12 por 12. Pô, você trabalha 12 horas todo dia, não tem esse negócio. E aí o que acontece? No Rio de Janeiro também. Essas organizações, elas meio que se organizaram na ponta no varejo. Então pensa no Rio de Janeiro, que o chefão tá lá e você precisa controlar um território. Aí são garotos de 18, 19, 20 anos, bandidos, mas que tem que segurar o território. Eles começam a entrar em neurose, o Vilela. Então, lógico que os jovens, eles têm um fluxo de uma comunidade para outra. E aí, e não é assim, como os caras falam, o cara fez esse símbolo, e aí os caras viram ele fazendo e mataram ele. Não é isso. Por exemplo, os caras vê o cara fazendo o símbolo, Sei. os caras pegam o celular dele, abrem o celular e vê no celular dele se ele faz muito aquele símbolo, quem é o que ele segue no Instagram, se ele é amigo de alguém que é do comando. Ele da faz uma organização. investigação Bem rápido. pra Se ele é um avaliar. X9. Se ele é o X9. Se o cara. Mas aí que tá a coisa. Se o cara julgar ali naquele momento que o cara é desse, ele executa o cara. Nossa. Entende? Uhum. Tem molecada que faz de propósito. Vai no território do outro, faz pra se Ganhar mostrar. hype. Pra ganhar like, basicamente. Nossa. Como agora o tráfego ele entrou também na internet, eles ficam se xingando e se provocando. Brigando. Como eles fazem isso? Através de simbologias. Entendi. São emojis. Então, o emoji do Yin e Yang é PCC. O emoji de uma bandeirinha vermelha é CV. A bandeira da Turquia é CV. A bandeira de Israel é TCP. E o 2 é o Comando Vermelho, não é isso? Isso. E o 3 PCC. é o PCC, entendi. Eu vou explicar aqui de forma didática para ficar mais próximo dos caras. As duas grandes organizações de São Paulo e do Rio de Janeiro, elas dominaram as rotas do comércio ilegal de substâncias. Pessoal, tô falando comércio ilegal de substâncias, não porque eu não queira falar a palavra que é, tá? Não tô romantizando, é só para não ter restrição desse vídeo mais para frente. Tá. Essas duas, tanto o comando de São Paulo quanto o comando do Rio de Janeiro, eles tomaram essas rotas e eles abastecem todo mundo. A partir de 2016 eles fizeram isso quando mataram um grande chefão lá do Paraguai, o Jorge Rafatomani. O comando de São Paulo tomou essa rota que vai para Santos para exportar entorpecentes e o comando vermelho tomou a rota Solimões, que é por dentro que você leva pó para o norte e para o nordeste do país. Onde essas duas organizações foram chegando nos estados, foram formando outras organizações, até chegar nas 88. São 88 facções criminosas no Brasil. E fora as que estão nascendo que a gente ainda não denominou. Então, cada lugar que ela chega, ela instala uma franquia. No caso do Comando de São Paulo, você tem que ser filiado. Então, é como se fosse matriz e filial. No caso do Comando do Rio de Janeiro,
é como se fosse a hold e franchise. Não, e franquias, né? É Isso. franquias. Então o cara adota. O Marcinho VP, por exemplo, que é chefe do Comando Vermelho, ele não manda no chefe do Comando Vermelho do Pará. Ah. Ele só abastece. Agora, no caso do PCC, o salve que sai geral, o salve vai pro cara do PCC do Maranhão e tal. Então tem umas coisas que é muito interessantes. Por exemplo, na Paraíba tem a Al-Qaeda e aí montaram os Estados Unidos. Caramba. E várias outras organizações. O que acontece? Ou essas organizações são alinhadas ao primeiro comando de São Paulo, ou elas são alinhadas ao Comando Vermelho. Então elas estão meio que debaixo do guarda-chuva? Isso, senão não tem pau para vender. Entendi. E elas criam simbologias para comunicação e para reforço de identidade, porque o jovem, ele precisa de um reforço de identidade para saber que ele participa de uma instituição. Exemplo, a gente está numa escola, usa uniforme. É. Os emos, lembra dos emos? Os É. góticos, os... Carecas do ABC e os Os punks que tinham briga nos anos 80. Os punks. Os cocotas, os pit boys, Os caras da moto lá, como chama lá, o famoso, os abutres, né? os abutres, os galãs de podcast. Exato, nós dois. De insider, né? Estamos sempre de insider. E aí eles usam essas simbologias. Quando é PCC, é sempre as 3 letras. E o TCP, ele é alinhado ao PCC, lá no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho é sempre 2 letras. Então assim, é Comando Vermelho. Desse Entendi. jeito aqui, sacou? Aqui é TCP. Só que daí a gente tem que saber a área que a gente pode fazer isso ou a área que a gente não pode fazer. Entendi. No Rio de Janeiro existe um mapa das facções, que é um mapa do Google Maps, que você joga nele assim, mapa das facções e joga o endereço. Mostra que região tem cada facção. Sim. O problema é que isso Tem até aplicativo. tem o OTT, né? Eles chamam de Waze do pipoco. Os caras falam que tem tiraram tiroteio. vários prints de você fazendo esses sinais que depois não dá para as fações. Tem uma galeria. Aí Vão vai ter escolher que por apertar qual assim. sinal vão te matar, né? Nossa. Olha que banda de cagueta, velho. Esse cara só Os me- caras falando aqui, que tiram né, vários prints aí, Não, João. mas É gordinha lá, ele é. O Joel é um pesquisador, né? Um historiador. Ele. Mas só terminando daí esse fato, cara, a questão é que isso tá transpassando tais situações. Eu vou dar exemplo do Caio e do Cauã lá, que eu fiquei abismado com esse caso. Eu vi no seu canal. Eu assisti você As- contando. As organizações, elas acham que hoje elas podem, pelo menos os mais novos ali, tirarem as vidas de quem eles quiserem, a ponto que eles quiserem. Tá, sim, é muito tenso isso. O menino eram irmãos gêmeos. Eles Tá. frequentavam vaquejadas, que seriam os rodeios menores Uhum. No do interior. Ceará, no interior do Ceará, né? Pentecoste é a cidade que eles eram, mas eles estavam em Traíra, em Trabire. E os meninos eram gêmeos, cara. E um dos meninos do forró lá, foi um risca-faca, um balanga-teta lá, ele dançou com uma mulher que era namorada De um de um cara da faccionado. organização, do faccionado. Os caras invadiram o lugar que os moleques estavam dormindo, não sabia qual era, matou os dois. Putz. Nossa, Entendeu? muita crueldade, né? O Meu menino Deus. de Jericoacoara, hoje descobriram, que foi aquele caso que deu que ele tirou uma foto assim lá em Jericoacoara. Como que chama aquele negócio que foi em Jericoacoara? Tem um lugar que os caras fazem fila pra tirar foto em Instagram. É tipo uma balança, um balanço. Ah, ali é o Ah, buraco tá. azul. Buraco azul, chama. É, o buraco azul. Ele fez isso daqui e os caras viram a fotografia, mas na verdade ele foi, segundo a polícia, ele foi numa boca buscar. A droga. Substâncias. E aí os caras desconfiaram dele por causa da camisa e da blusa. Então, por exemplo, se você vai no Complexo do Alemão em algum baile funk, você não pode vestir vermelho, porque lá é Complexo de Israel, o cara Entendi. veste azul ou branco. Nossa. Em área que tem milícia, ou em área de transição, você não pode usar roupa toda preta, ou aquela Ralph Lauren do cavalinho, porque você pode ser confundido com miliciano. Porque o Rio de Janeiro, propriamente, ele vive numa guerra, né? Sim, é um narco-estado, né, gente? Exatamente. E a guerra é disputa de território. Então hoje a polícia ela nem consegue dar uma resposta à altura, porque o que acontece ali? O Comando Vermelho tem pegado esse dinheiro que ele tem ganhado e tem tentado recuperar territórios. Então eles chamam de BAC.
Eles tentam entrar no morro um do outro. Tentam recuperar aquela área, como se fosse uma guerra mesmo. Uma guerra mesmo, porque Eu lá... quero ganhar o meu espaço, aumentar o meu espaço. Exatamente. Porque Geográfico. Geográfico. Porque lá eles adotaram o modelo de franquia de ocupação. E hoje eles não estão explorando só a boca de fumo, porque isso não tem dado mais dinheiro no varejo. Eles estão explorando Tudo, Gatonete, né? internet. Cigarro. CVNet, eles lançaram agora um grande lançamento, inclusive, lançamento do tipo desses caras que vêm de curso. Chama CVNet. E Que tem é isso? o símbolo Wi-Fi assim em vermelho. Ah, seria É um a internet provedor. deles. É a internet É um deles. provedor ligado ao crime. É um Você vê- estado paralelo, né, que tem ali. Isso, exatamente. E aí o que acontece? Essa guerra de território faz com que eles desenvolvam uma neurose. Porque nessas guerras de território tem espionagem. Entendi. Um querendo caguetar o outro e derrubar o outro. Na verdade, uma organização coloca espião no morro do outro, na comunidade do outro. Na verdade, ele quer. Coletar informações de quantos fuzis Praticamente tem, uma onde é a guerra casa dos fria. caras, É. entendeu? Não, porque depois vai ter invasão. Então, ele vai lá, coloca lá é como na Guerra Fria, né? Os russos invadem ali, colocam espiões russos no território americano para poder coletar informação. Isso, só que no meio desse caminho vai morrendo gente inocente, né? Sim. Porque veja bem, um menino de classe média que mora lá em Copacabana, em Laranjeira. Copacabana, eu posso falar que gente de classe média mora lá ou é rico? Não, classe média, né? Olha lá, ó. O quê? Ali, O CVNet. olha lá o CVNet ali. Na Copacabana, Diz que é você boa, viu? tem classe média, você tem classe alta, depende da área de Copacabana, né? Sim, mas assim, um garoto de Copacabana ele vai poder ficar de boa em Copacabana, entende? Agora, um garoto da periferia, das comunidades, das favelas, Ele tá em muito risco. ele não consegue ir para um outro Sim. lugar, circular e tal, né? Então, assim, teve o caso do menino lá, que ele saiu pra ir num baile, ele pisou no pé do cara, Meu do Deus. faccionado, e o cara deu um tiro na cabeça dele, Nossa. Nossa. entendeu? Assim, Eles estão mais agressivos Mas- a cada dia que passa? é um descontrole típico, não descontrole, mas é uma organização típica das pessoas que já são nativas da internet. Mas, Joel, a gente acha O que a gente... conflito acontece na internet e na vida real ele é reproduzido através de uma violência bastante grande. A gente está vivendo um descontrole muito grande, não só quando a gente olha para essa imagem do crime que você está trazendo, que ela é muito importante, mas essa semana o que a gente assistiu foi bárbaro. Da menina, da Vitória? Não só da Vitória, quando a história, no dia 24 de dezembro, vocês chegaram a acompanhar, eu quando olhei aquelas imagens, eu custei a acreditar, tinha um colombiano aqui na Rua Aurora, no centro de São Paulo, ele vai levar 44 tiros. São disparados, a polícia militar vai dar 44 tiros num homem que está sentado, estava ameaçando um cachorro, né? Estava machucando o cachorro, mas nitidamente aquele homem estava em surto, deve ter ingerido alguma substância. Ali havia a necessidade de chamar, né, um apoio do SAMU para, né? Eu não consigo entender assim, as imagens, uma quantidade absurda de policiais militares. Para mim me dói o coração porque eu sempre defendi muito a polícia. Mas quando você olha essas cenas, 44 tiros? 44 tiros. Procure aí, colombiano, 44 tiros. E aí, assim, por quê? O que é aquilo, gente? Sabe, é um completo horror. Aí Qual você que é está o falando do bairro? crime no centro de São Paulo. Nossa. Aí, o que acontece? Sabe, é assim, o policial não satisfeito, ele ainda vai recarregar de novo a arma, Meu vai Deus. dar mais tiros. E sabe o que é mais triste? Que apareceu, inclusive, isso nos jornais, porque as imagens estão lá, as imagens são muito fortes, eles vão combinar o que eles vão falar. Nossa, pode crer. É Isso aí essa eu daí? vi. Essa Isso eu vi. imagem? Isso eu vi. Exatamente. Eles vão combinar o que eles vão falar. Não, senhores, ele reagiu. isso O homem aí, tá né? sentado, gente, não tem reação nenhuma. Eles Ah, tá, entraram essa- na casa dele, é isso? Exatamente, estava de porta aberta, eles vão dar 44 tiros. Tá, essa é a câmera do policial. Isso tudo é gravado pelas câmeras corporais. Isso é câmera corporal. Um policial gravando o outro, com áudio e vídeo, assim, de qualidades, assim, incríveis, espetaculares, muito bom.
E assim, é muito chocante Estava o que a esfaqueando gente um vai ver. cachorro. Aí Entendeu? a matéria do amigo meu, do Lucas Josino. Um abraço, Do Lucas. filho do Josmar é. Josino. O pai dele é histórico. Eu sei muita coisa do PCC por causa do pai dele. Aí cara. o que acontece? Você olha isso, aí depois é uma outra cena também que eu recebi. Tava tendo, enfim, era uma região onde ela estava sendo desabrigada ali, né? Enfim. A polícia militar vai chegar e tinha um senhorzinho, né? Ele estava falando, meu barraco, eu quero de novo, eu quero meu barraco. E o direito dele, né? É lógico, a polícia estava lá, tinha ali uma ordem para fazer a desocupação. Ele tá ali, o policial com fuzil, um tiro na perna do senhorzinho.